Nesse vídeo você vai aprender a fazer o devocional diário com apenas 10 minutos e começar a viver uma grande transformação na sua família, que vai permanecer por muitas gerações. Você vai ver aqui que é possível chegar ao fim do dia sem aquele sentimento de frustração que muitas vezes a gente sente por não ter tido tempo de qualidade com os nossos filhos. Você também vai conseguir superar aquele medo de que seu filho está sendo muito mais influenciado por amigos, pela escola, pela internet e quase nada por você. E eu vou te mostrar o passo a passo de como isso é possível. E para quem é esse conteúdo? É para você, pai, mãe, que é assim como a minha aluna Elaine, que quando pisca os olhos, já acabou o final de semana, já é domingo à noite e na segunda tem que acordar cedo para trabalhar e só volta lá pelas 18 horas para casa. Mesmo em meio ao cansaço e à sobrecarga da sua rotina, graças ao que eu vou te mostrar aqui hoje, ela não se sente perdida em relação à formação espiritual do seu filho de 4 anos. Ela consegue sentar com ele todos os dias para fazer o devocional em família e expor as escrituras sagradas a ele. E olha essa mensagem que ela mandou lá no nosso grupo, depois que eu perguntei para ela como que estava o devocional na sua casa. Consolidado e mais leve. Às vezes eu acabava me irritando, mesmo sem demonstrar. Tinha dia que eu fazia o devocional, mas eu acabava me sentindo muito esgotada. E de um tempo para cá, tem sido realmente prazeroso. Um momento em família marcado por boas memórias. Olha que lindo essa mensagem, que a gente pode ver como esse momento do dia, que muitas vezes para ela era cansado, um momento muito mais leve. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer o que eu chamo de sequência mínima viável, com simplicidade, e você já vai começar a mudar a realidade da sua família. Esse conteúdo aqui também é para você, que quando vai colocar o seu filho para dormir, você já está percebendo que ele está crescendo rápido demais e que daqui a pouco você não vai ter mais tanta influência sobre a vida dele. É para você, que quando põe a cabeça no travesseiro, vem aquele sentimento de que algo está errado na sua casa. E você pensa que o rumo que a sua família está tomando hoje não é aquele que você sonhava lá atrás. É para você que quer, assim como Abraão, deixar não somente uma herança material para os seus filhos, mas deixar também um legado de fé e prática para muitas gerações que virão ainda depois de você. É para você também, que já tentou inúmeras vezes, mas tem dificuldade de consolidar o hábito devocional em família e conseguir ter um momento diário de aprendizagem das Escrituras Sagradas. Assim como a minha aluna Renata, que já estava cansada de tanto tentar. Ela tinha muitos materiais em casa, ela não conseguia ter constância no hábito devocional em família, mas depois de usar o que eu vou te ensinar aqui, olha essa mensagem que ela me mandou lá no nosso grupo. Estamos conseguindo fazer o devocional, ontem pela primeira vez usando o material do Devocionando. As perguntas de base de fé e os versículos facilitam muito e ainda adicionam qualidade. As perguntas são excelentes. Só falei por ter esquecido de incluir a Bíblia física. Está ainda muito mais corrido porque não finalizei todas as pendências, mas graças a Deus estou caminhando para isso. Depois de uma conversa com você, Ellen, graças a Deus e as orações de vocês, algo em mim mudou. Uma consciência não apenas da importância do devocional, mas da perfeita viabilidade de realizá-lo diariamente. Perdão por não ter mandado o meu testemunho ainda. Vou mandar o mais rápido possível, pois sem demagogias. O Devocionando tem feito por mim e minha família o que nenhum outro curso até hoje foi capaz de fazer. E essa aluna, mesmo tendo comprado vários outros cursos de devocional em família, tendo materiais riquíssimos à sua disposição, ela não conseguia. Porque não basta só ter o material. E o que eu vou te mostrar aqui você vai entender por que não é só uma questão de material. Ou você também pode estar no caso dessa minha outra aluna, que estava frustrada com a maternidade, com seu casamento, com o rumo da sua família. E ela me mandou uma mensagem. Nessa mensagem ela vai falar que ela está cansada, ela está esgotada e que ela, em vários momentos ela pensa em se separar. Nem a questão da maternidade é um impedimento para eles poderem se separar. Mas olha o que ela me mandou logo depois de ter entrado na formação e ter assistido algumas aulas, ter o acompanhamento dentro da comunidade. Olha a mensagem que ela me mandou. Muito obrigada, Ellen. Eu não tenho nem palavras para agradecer por tanto que você tem feito pela minha família. Minha oração é que Deus te retribua grandemente, porque eu mesmo não poderia pagar de forma nenhuma. O preço do curso já se tornou algo simbólico, perto de tudo que você já compartilhou lá com a gente até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua dedicação nesse projeto e que muitas famílias sejam alcançadas através da formação Devocionando. Não subestime o poder da simplicidade que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Porque 10 minutos bem aproveitados na sua casa, eles podem mudar o rumo da sua família, assim como ele tem mudado a realidade dessas alunas e que mudou a realidade da minha casa. Porque a minha casa também, ela estava tomando um rumo diferente do que eu desejava. E é através desse conteúdo que você vai aprender hoje, você vai parar de colocar energia em tantas coisas que não estão trazendo mudança nenhuma para sua família. E você vai aprender que, mudando uma única coisa,
todas as outras coisas serão transformadas. Fica até o final desse vídeo e anota tudo que você puder anotar. Eu me chamo Ellen e, graças a Deus, eu nasci no lar cristão. E desde pequena, a vida da minha mãe foi um forte exemplo na minha caminhada de fé. E o meu pai, com todas as suas limitações, ele me ensinou a coisa mais preciosa que eu poderia adquirir para minha vida, para minha caminhada cristã. Ele dizia que um cristão ele precisa ler a Bíblia toda, nem que seja ao menos uma vez na vida. Mas chegou um tempo em que eu, mesmo sendo criada no lar cristão, eu estava muito insatisfeita com a minha realidade. Eu só conseguia falar com a minha filha estressada, eu vivia cansada, frustrada, desmotivada. E eu estava muito triste com o meu casamento. Parecia que a gente não falava a mesma língua. Eu me esforçava para tentar fazer dar certo, mas parecia que as coisas não funcionavam. E parecia que eu estava nadando e morrendo na praia. Até que na pandemia eu comecei 2 hábitos. Um maravilhoso, que trouxe uma transformação para minha família, e um muito ruim. Esse hábito ruim, que eu acredito que foi o que a maioria das famílias vivenciaram na época da pandemia, foi o hábito de expor a minha filha às telas diariamente. Pensa no hábito que eu me arrependi. E eu não sabia como voltar atrás. Eu só tinha uma saída, que era colocar aquela situação diante de Deus. Pedir para Ele direção de como que eu poderia fazer para conseguir lidar com aquilo. E o meu esposo até conversou comigo e falou assim, olha, se você vai tirar as telas dela, você se prepara para você encarar uma guerra dentro dessa casa. Mas eu fui colocar aquilo diante do Senhor, porque eu sabia que Ele iria me ajudar a resolver aquela situação. E alguns dias depois, para minha surpresa, a minha filha chega até mim e diz assim, mãe, a senhora fala tanto sobre o prejuízo das telas e como isso pode ser ruim, viciante, que eu fiquei aqui pensando sobre isso e eu queria te fazer uma proposta. Na hora eu até me assustei, porque ela só tinha 6 anos e ela estava querendo fazer uma proposta para mim. E ela disse assim, a partir de hoje eu quero aproveitar mais a minha infância. Com coisas reais, sabe? Brincar, observar a natureza, ler um livro. Eu não quero mais ficar assistindo televisão todos os dias como eu estou fazendo agora, pois eu sei que isso está me fazendo mal. Eu fiquei sem reação. Naquela hora eu me lembrei das minhas orações e Deus estava falando comigo. Eu faço melhor do que o que você espera. Ela disse, mãe, eu até queria ficar sem nenhuma tela, mas eu acho que eu não quero me precipitar e ser tão radical. Então, eu acho melhor ir mais devagar e ver pelo menos 1 hora no final de semana. O que a senhora acha? Por dentro, eu estava gritando de alegria, mas eu mantive a minha compostura. Mas claro que não foi tudo lindo. No dia seguinte, no horário que seria o horário dela ver o filme, ela começou a chorar, disse que tinha se arrependido, que aquilo não era exatamente o que ela estava querendo, que ela queria dizer outra coisa. E ela começou naquela novela. E naquela hora, eu vi a oportunidade de trazer um grande ensinamento para ela. Eu olhei para ela com carinho, com misericórdia. Eu sabia que aquilo ali seria difícil para ela. Eu abracei ela e falei assim, minha filha, nossa palavra precisa ser sim, se sim, e não, se não. O que passar disso, a Bíblia diz que vem do maligno. Então, nós devemos honrar as nossas palavras. Eu sei que isso está sendo difícil para você, mas eu tô aqui para te ajudar, para te dar forças. Você pode chorar, você pode ficar triste, mas eu tô aqui para ajudar você a honrar a sua palavra. Aquele ali era um momento que com poucas palavras eu estava ensinando muita coisa para ela. Mas você lembra que eu disse para você que eu adquiri 2 hábitos na pandemia, um ruim e outro que mudou a minha casa? E foi graças a esse bom hábito, que eu chamo de um hábito central para transformar a família cristã, que a minha família saiu desse rumo desgovernado para um rumo que eu sempre sonhei. E por anos eu coloquei desculpas para conseguir começar a consolidar esse hábito. Falta de tempo, de um bom material, porque eu achava que as crianças eram muito pequenas, ou pior, porque eu achava que o meu esposo é que tinha que ter a iniciativa de começar esse hábito. Até que eu resolvi começar de forma bem simples. Eu sentei no chão, peguei uma Bíblia e num papel anotei com uma bic mesmo, um versículo para a gente memorizar durante uma semana e com os livrinhos de cânticos que eu tinha da PEC, e nós começamos o nosso primeiro devocional em família. E eu me perguntei, por que eu não comecei isso antes? E essa simplicidade da sequência mínima viável, que é o que eu vou te explicar aqui como você vai fazer, foi crucial para que eu tivesse constância. E hoje, com 4 anos fazendo devocional em família, eu percebo como ele ajudou a minha filha a sair da exposição diária às telas para viver uma vida de exposição diária às escrituras sagradas. E não só isso, 1 ano depois de ter começado o nosso hábito devocional em família, nós fomos surpreendidos por uma pergunta da nossa filha. E eu tenho certeza que é a pergunta que todo pai cristão deseja ou um dia ouvir dos seus filhos. A gente ali sentado no chão do quarto, fazendo devocional juntos, ela pergunta, mamãe, como eu posso fazer para entregar minha vida para Cristo? Ali mesmo nós ajoelhamos, ela, eu e meu esposo, e nós fizemos juntos com ela uma oração de entrega e confissão. Nada muito elaborado, mas simples, profundo. E nada nesse mundo é capaz de descrever a alegria que um momento desse é capaz de proporcionar pra gente. E é o mesmo que eu desejo para você, que você viva isso aí na sua casa. Conversando com meu esposo, ele disse assim, Ellen, o que a gente vive na nossa casa não é
a realidade lá fora. Você precisa passar isso para outras pessoas. Eu falei assim, meu Deus, mas quem vai querer ouvir isso? Eu falei assim, não, você precisa falar com outras pessoas. Muita gente não tem dimensão de como viver uma vida assim é possível. E naquele momento, o Senhor ele falou comigo, falando que eu precisava fazer isso. Então eu passei um bom tempo tentando anotar tudo o que tinha dado certo na nossa casa. Fui anotando todas as coisas, tudo que a gente fazia, como foi o início, cada processo que a gente passou, cada degrau da escada que a gente foi subindo, os valores, cada virtudes que foram utilizadas na nossa casa, que foram gerando essa mudança, eu fui anotando tudo. E eu consegui desenhar um método que a gente utilizou para a nossa família viver e desfrutar do que a gente estava vivenciando. Tudo que a gente usou para conseguir construir a atmosfera da nossa casa, eu anotei tudo e eu construí assim a formação devocional. Mas é claro que o devocional não é o poço dos milagres, mas o devocional é o primeiro degrau, o primeiro vagão do trem, que vai puxar e trazer todas as outras possibilidades de mudança e transformação na sua família. Se um trem de carga não tiver o primeiro vagão que puxa, ele não sai do lugar, mesmo que os outros estejam prontos para partir. E sabe no que muitos pais se perdem e não conseguem trabalhar a maturidade e a estrutura da sua família? Porque eles deixam para mais tarde e acabam perdendo o tempo mais precioso que eles têm para isso, que é hoje. Quando os filhos ainda estão sedentos de serem influenciados por eles. Uma vez, enquanto eu via minha filha brincando no parquinho, eu conversava com uma senhora e ela me disse assim, como eu me arrependo de não ter aproveitado essa idade. Minha filha, aproveita, pois o tempo passa rápido. Aquilo me doeu tanto, porque eu pensei, se essa mulher tivesse entendido o gráfico da influência, como eu entendo hoje, possivelmente ela teria uma outra fala. Todos nós, pais, temos um tempo de influência sobre a vida dos nossos filhos. Quanto mais novo é o seu filho, mais horas ele precisa de estar com você. Então, mais tempo você tem para poder influenciá-lo. E a gente vê aí, até os 9 anos, 2 quadrados, que eu chamo de janela da oportunidade. É um período que você tem de maior oportunidade para você estar exercendo uma influência gigantesca sobre a vida dos seus filhos. E a gente vê inúmeros casos de pessoas que foram grandemente transformadas porque foram influenciadas pela mãe ou pelo pai durante os 7 primeiros, 9 primeiros anos de vida e depois disso os pais morreram, mas na fase adulta, esses adultos ainda trazem ensinamentos daquela época. Um exemplo disso é o C.S. Lewis, outro exemplo é o Geraldo Rufino, até uma determinada idade. Eles foram influenciados, nesse caso específico, pelas mães. Então você vê que nesse período, de 0 até 9 anos, você tem uma janela de oportunidade aí para influenciar grandemente seu filho. E a curva da influência, ela vai bater nessa janela. Olha como que a curva da influência ela vai diminuindo ao longo dos anos. Porque quanto mais velho seu filho vai ficando, menor vai sendo a influência dos pais, todas as crianças elas vão crescer. Um dia elas vão sair de casa. E se a gente não souber aproveitar essa janela da oportunidade hoje, eles terão grandes chances de construir famílias completamente desestruturadas lá na frente. Então, presta atenção. Todas as vezes que você olhar para sua Bíblia fechada, empoeirada, na estante aí da sua casa, você vai se lembrar, eu vou aproveitar a janela da oportunidade. Eu posso abrir essa Bíblia agora e transformar a realidade do meu lar, a realidade da minha família. E como eu vou fazer isso usando só a Bíblia? Isso é exatamente o que eu vou te ensinar agora. E você vai precisar do que eu chamo de o tripé do devocional. 3 elementos vão ser suficientes para você começar a construir uma revolução na sua casa, que é a Bíblia, a música e a oração. Esse é o tripé do devocional. E como você vai fazer? Você vai fazer uma sequência mínima, mas que ela vai ser viável. Essa sequência vai contemplar esses 3 elementos: a música, a Bíblia e a oração. É importante você entender que para a execução de qualquer hábito, você precisa de 3 coisas: fácil execução, repetições simples e visibilidade. E essa sequência, ela vai te dar justamente isso, uma fácil execução, uma condição de fazer repetições simples e você vai conseguir ter mais visibilidade na sua casa. Primeiro você vai começar com a música. Música, ela não são só canções. Ela tem o poder de envolver, chamar atenção, de marcar memórias, memórias afetivas. Então, explore, escolha músicas com boas letras, boas canções, para que você cante ali naquele momento com seu filho. Nada de pegar o YouTube, botar para tocar e ficar, não. Tenha um momento de cantar ali mesmo a capela. Ai, mas eu não sou muito boa de afinação. Cante músicas simples, mas que tenham letras profundas. Você vai perceber como que juntar com seus filhos para poder cantarolar uma canção, como isso é riquíssimo e valioso para eles, para a memória deles. E você vai escolher uma música, apenas uma música. O segundo elemento dessa sequência, a Bíblia. A Bíblia, ela não é somente um livro para ser lido. A Bíblia, ela vai muito além, ela tem o poder de transformar, salvar, libertar, de trazer clareza, sabedoria. E você vai escolher apenas um versículo. Nada de pegar uma longa história, nada de pegar uma Bíblia ilustrada,
Não, aqui o seu propósito é começar com o simples, com a mesma sequência que eu comecei lá atrás, que me proporcionou a ter constância no hábito devocional. O que muitas famílias se perdem é quando elas começam o hábito devocional, elas já trazem já um monte de material muito elaborado, e aí não tem pique para poder dar continuidade para aquilo ali, e o que acabam fazendo? Desistindo, desanimando. O propósito é que seja simples, que você comece com o mínimo, mas que você vai conseguir dar constância todos os dias na sua casa. Então, abra sua Bíblia, leia apenas um versículo e converse sobre esse versículo ao longo da semana. Esse único versículo, e você vai ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias você vai ler esse único versículo. E cada dia da semana você vai pegar um aspecto daquele versículo e você vai conversar com a sua família sobre aquele aspecto. No decorrer de uma semana vocês conseguiram estudar profundamente um versículo e vocês conseguiram memorizar uma passagem bíblica. Não subestime o poder dessa sequência mínima viável. Você pode achar que é pouca coisa, ler só um versículo no devocional é pouca coisa, mas isso traz muita constância, isso ajuda muito a você permanecer nesse hábito. Olha o que uma aluna falou com a gente lá na comunidade, na primeira semana que ela começou a usar a sequência mínima viável. Boa noite, gente. Hoje o nosso café da manhã foi muito corrido. Saí de casa com os meninos às 8h50, pois tinham que estar no Kumon às 9h. Como gastamos 10 minutos no carro, conseguimos fazer a sequência mínima viável enquanto eu dirigia. Estou amando estudar o mesmo versículo durante a semana, cada dia nos focando em um único aspecto do versículo. Estamos memorizando sem esforço. E o versículo vai ficando cada vez mais claro e significativo para nós. Não imaginava que isso seria tão bom. Está vendo como é simples? Então eu te digo, não atropele, não ignore esse início, querendo logo ler um capítulo inteiro, ou já pegar um livro de histórias bíblicas e já começar lendo uma história por dia. Não, vá com calma. Você precisa primeiro constância no hábito. Você lembra que para conseguir um hábito você precisa de 3 coisas. Uma execução fácil, uma repetição simples e visibilidade. Você, com a sequência mínima viável, você vai conseguir esses 3 elementos, então vá com calma. E o terceiro ponto dessa sequência é a oração. Oração, ela não são só palavras ditas. É um momento de avaliação do que foi conversado durante o devocional. Se vocês escolheram um texto e naquele dia vocês falaram sobre o perdão, você vai fazer uma oração baseada no perdão. Ensinar o seu filho a orar vai fazer toda a diferença na forma como ele vai se relacionar com Deus. Depois de uma semana com essa sequência mínima viável, e eu te garanto, você já consegue colocar em prática hoje mesmo esse hábito aí na sua casa. Quem dera se lá atrás, quando eu não tinha esse hábito, eu encontrasse alguém ensinando isso para mim. Geralmente eu encontrava um monte de material lindo, maravilhoso, mas não era prático, não era usual no dia a dia. E eu acabava não fazendo nada, porque não dava tempo, não tinha como conseguir conciliar as demandas de um devocional mais elaborado no meu dia a dia. Mas só isso não é o suficiente, precisa de trabalhar toda uma estrutura da família. E infelizmente, os materiais que a gente vê de devocional por aí é com foco só no devocional e não em toda a estrutura da família. E preste atenção, as nossas famílias elas estão adoecendo. Nós precisamos cuidar e estruturar as nossas famílias para esses dias maus. Com essa sequência mínima viável, você tem ouro na sua mão. Mas como eu te disse, o devocional ele é o primeiro degrau, o primeiro vagão desse trem. Para que a sua família permaneça nesse hábito, é preciso estruturá-la. Se você então quer dar um passo muito maior, que vai te ajudar a construir a família que você sempre sonhou, ter um casamento que você esperava no dia que você disse o sim, eu tenho uma formação que se chama Devocionando. Nela eu vou te ajudar de forma mais intencional, não somente a consolidar o devocional, mas estruturar toda a base da sua família. Você vai entender o padrão que a sua família tem repetido, vai diagnosticar o que precisa ser mudado, corrigir erros de forma mais eficiente. O intuito da formação é que Devocionando seja a identidade da sua família. E como é que funciona a formação Devocionando? Eu dividi ela em 3 etapas: pequenos passos, passos largos e passos longos. A primeira fase, que é a fase pequenos passos, vai te ajudar a sair da inércia. Entender um pouco mais a sequência mínima viável e a colocá-la em prática de forma simples. Começar a fazer o devocional, construir esse pequeno hábito. Sem muitos recursos, sem entender muita coisa, você já vai conseguir fazer o devocional na sua casa. Na segunda fase, é a fase passos largos. É uma fase onde você vai estruturar a sua família. Como eu disse, se algumas coisas não forem ajustadas na nossa família, logo você vai acabar desanimando e a empolgação das primeiras semanas ela diminui e você acaba perdendo o hábito devocional. E quando você menos espera, você está voltando a estaca zero. Então, para isso não acontecer, lá dentro da formação, você vai passar pela triagem familiar, pelo apontraçar, você vai ter acesso às 7 virtudes áureas que vão ajudar a sua família, de forma prática, a sair do desgaste, da sobrecarga diária, para a clareza dos valores que a sua família precisa conquistar, além da rota de hábitos, que é uma estrutura simples, mas poderosa, que eu construí com base em vários livros sobre hábitos e adaptando a realidade da família, para poder simplificar o caminho.
Na fase 3 é a fase passos longos, que eu chamo de a fase da maturidade, onde você vai turbinar o seu devocional com os elementos de ajuste fino e com a sequência robusta. Esses elementos de ajuste fino são como um trunfo na mão, onde você traz a sua realidade para o devocional. E você tem um elemento a mais para construir e enriquecer o seu devocional em família. E de bônus, você vai ter um material de apoio mais completo que eu já vi por aí. Vão ter os cartões de versículos de memorização, cartões de perguntas de base de fé, o mais amplo que eu já vi e todos com referências bíblicas. E esses cartões foram construídos baseados em vários materiais clássicos que falam sobre as bases de fé. Além disso, você vai ter um cancioneiro riquíssimo, separado em 3 volumes. Músicas infantis, músicas congregacionais e hinos tradicionais, para te dar agilidade na hora de você encontrar uma boa canção com uma boa letra durante o seu devocional. E eu construí também um precioso guia de devocionário. Pensa no material rico. Ele foi preparado para crianças que já saibam ler, para que elas consigam sozinhas construir a devocional individual. Além disso, você vai ter acesso a uma comunidade de paz com o intuito de criar um movimento onde o reino de Deus seja estabelecido em cada família. Ou seja, em cada casa, uma família cristã madura. Você vai ter também o Guia da Formação, que é um caderno com vários esquemas, como se fosse um mapa mental, para te ajudar durante todas as aulas da formação. É um guia que vai te ajudar a percorrer todas as aulas, para você ter mais facilidade para colocar em prática tudo o que eu te ensino dentro da formação. E quanto que vale a formação devocionando? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre os gastos que uma família acaba tendo com seus filhos, numa formação intelectual, numa formação moral, no desenvolvimento físico. Uma família, por baixo, está gastando no mês em torno de R$1.000. Se ela for colocar o filho na escola, se ela for comprar um livro, se ela for colocar a filha no balé, o filho na natação, no futebol, no inglês. Para você matricular o seu filho numa escola, você gasta numa escola bem ruinzinha, bem fraquinha, você gasta em torno de uns R$500. Para você colocar o seu filho num curso de inglês, uns R$250. Para você colocar ele numa natação, colocar ele num karatê, você também gasta em torno de uns R$250. Às vezes a gente se preocupa muito com a formação intelectual dos nossos filhos, com a formação física, com a capacidade motora, mas a gente esquece da formação mais importante, da formação que vai gerar valores eternos. Quando a gente chegar no céu, o Senhor não vai falar assim: quantos campeonatos de natação seu filho ganhou? Qual foi o tipo de alimentação que você escolheu para ele? A educação dele foi o método construtivista, o método tradicional, o método clássico? O Senhor lá não vai perguntar isso pra gente. Ele vai perguntar: quais foram os valores eternos? Quais foram as almas que você ganhou na sua casa? Então lembre-se, quanto dinheiro a gente gasta com uma formação intelectual, moral, mas muitas vezes a gente esquece do mais importante, se preocupar com a formação espiritual dos nossos filhos. Bom, até aqui eu creio que você já entendeu a proposta da formação devocional. E eu estou te dando essa chance de você assumir a responsabilidade na formação espiritual da sua família, estruturá-la de verdade e preparar os seus filhos para que eles vivam uma vida dentro de princípios bíblicos, mesmo quando você não estiver mais perto deles. Esse curso ele é 100% online. Você vai ter acesso imediato à plataforma de aulas. E esse acesso à plataforma vai ser encaminhado para o seu e-mail, para você fazer o login e fazer a senha. Lá você já vai ter acesso aos materiais para baixar em PDF. Você já parou para pensar o que a sua família vai deixar de ganhar hoje? Se você não começar a formação, a sua família vai continuar do mesmo jeito, desgovernada, sem rumo, sem rotina. Cada dia, você na hora de dormir, vai se ver dentro desse ciclo do caos. Até quando você vai continuar vendo a sua família assim? Se você quer construir um legado para as próximas gerações e quebrar esse ciclo que a gente tem visto da destruição familiar, vencer as causas das doenças emocionais, ajudar sua família a ter uma fé que transcende os muros da religiosidade e filhos que se relacionem com Deus espontaneamente, que o reino de Deus seja instaurado realmente no seu lar, aproveita essa oportunidade valiosa de fortalecer a sua família. Faça parte da formação devocionando. O convite que eu te faço para entrar na formação é um investimento que não chega nem 10% por mês desse investimento que você faz mensalmente na sua casa, que já tem feito. E muitas vezes a gente não tem lembrado do investimento mais valioso que a gente precisa. São 10 minutos hoje, para uma fé inabalável amanhã. Esse é o principal legado, um legado de fé que você vai deixar para sua família. Então, eu te aguardo lá do outro lado. É só clicar no botão que está aqui logo abaixo desse vídeo. Deus abençoe ricamente você e a sua família.